5 lições poderosas da oração do Rei Asa. Seja bem-vindo ao nosso encontro com Deus. Prazer, sou o pastor Ricardo Oliveira e lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, nos traz um poderoso exemplo de como a comunicação direta para com Deus pode moldar o curso da nossa história e fortalecer a nossa fé. Nessa ministração profunda, eu quero trazer para você algumas lições importantíssimas sobre esta oração. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, fala: Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército, ó Senhor, tu és o nosso Deus. Bom, o contexto da oração de Rei Asa, de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, ocorreu durante o reinado do Rei Asa, rei de Judá, e esse contexto é uma situação de ameaça eminente, o qual Asa e o rei de Judá estão enfrentando um grande exército etíope massivo liderado por Zera. Esta batalha representa um momento crítico em toda a história de Judá. Asa, então, reconhecendo a gravidade da situação e a inferioridade numérica do seu exército, ele então resolve apelar. E apelou muito bem, porque ele agora vai clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai clamar ao Deus que tem o poder de mudar todo o curso da história. Por que eu disse que ele resolve apelar? Porque na realidade, em um determinado momento da Bíblia, Deus permite, ou Deus dá uma ordem para que um único anjo desça e destrua todo o exército da Síria, todo o exército, numa quantidade de 185 mil soldados. Por que eu disse que ele apelou? Porque quantas das vezes nós sofremos por circunstâncias, situações pelas quais muitas das vezes parece não ter saída, enfim. Mas quando nós voltamos para o Senhor, nós temos a nosso dispor, segundo a ordem de Deus, anjos que vão nos ajudar e nos auxiliar diante das guerras. E temos o próprio Deus que vai nos orientar diante de cada circunstância e diante de cada dificuldade. E o rei Asa, ele compreendeu isso. Ele compreendeu que tendo o Senhor como sendo o ajudador de toda a batalha, seria muito mais fácil vencer, mesmo diante do medo, da incerteza, da insegurança, não sabendo qual seria o resultado. Mas aqui está 5 lições poderosas dessa oração. A primeira lição é: ele clamou ao Senhor por socorro. Asa estava enfrentando uma ameaça iminente de inimigos poderosíssimos. A sua primeira ação foi clamar ao Senhor por socorro. E ele não atentou resolver o problema por conta própria. Muito pelo contrário, ele reconheceu toda a sua necessidade e da ajuda de Deus. E isso nos ensina então que em tempos de dificuldades, a nossa primeira busca pela resposta deve ser se colocar diante de Deus, deve ser se colocar diante do Senhor. Segundo ponto, ele orou ao Senhor, que era o seu Deus pessoal. Asa não apenas clamou a um Deus qualquer, mas ao Senhor, seu Deus pessoal. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, ele confiava na direção de Deus. Aprendemos aqui sobre a importância de cultivar um relacionamento pessoal com Deus através da oração regular e da comunhão para com o Espírito Santo. Se você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, então você precisa ter uma vida íntima com Ele dia após dia, vivendo na direção do Espírito Santo. A sua súplica foi bem determinada. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus. Olha que coisa extraordinária. Ele poderia não ter feito nada, ele poderia ter se descabelado, ele poderia ter reclamado, não, mas ele partiu para o Supremo Tribunal
espiritual da corte. Ele foi diante do rei poderoso, e apresentou a causa. Asa não fez uma oração vaga, muito pelo contrário, ele apresentou a sua súplica de forma bem específica, e ele pediu a Deus para que o ajudasse. Temos alguns problemas no que diz respeito à oração diante de algumas dificuldades, porque algumas pessoas tendem a chegar diante de Deus e a dizer a Deus que já não aguenta mais esse problema, que já não aguenta mais essa dificuldade, que já não aguenta mais essa situação. Isso não é oração, isso é murmuração, isso é reclamação. Mas Asa nos ensinou algo importantíssimo. Ele engrandeceu o nome de Deus, informou que não tinha condições de vencer e deixou claro que o único que poderia vencer é Deus. Olha que lindo! Será que você pode entender isso? Será que você pode compreender esses 3 pontos importantes, né, de que ele reconheceu Deus de forma tão extraordinária, ele clamou ao Senhor e deixou claro, e a lição que nós podemos compreender aqui, e o qual nos é ensinado, que as nossas orações elas têm que ser clara e específica. E ele orou com confiança. Olha o que ele diz: pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Então ele está deixando claro: eu não vou contra esse exército pela minha própria força, pelo próprio conhecimento, o meu próprio exército, até porque os meus recursos são quase que zero diante deste império. Mas o Senhor não, o Senhor tem recursos excepcionais e extraordinários. E sabe o que aconteceu? Foi atendido. É claro, se você ora certo, se você intercede de forma correta, não tem como Deus não atender, irmão. Não tem como Deus não atender. 2 Crônicas, capítulo 14, do 12 ao 15. Do 12 ao 15 fala: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército perseguiram até Gerar, e caíram tantos deles que os exércitos não conseguiam recuperar-se. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos aonde havia gado, e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras, camelos, e então voltaram para Jerusalém. Que resposta extraordinária! Assim quero profetizar em nome de Jesus, que o Senhor estará com você nesta guerra, e que Ele colocará o terror nos inimigos que estão vindo contra você. Recebe isso no nome de Jesus, ou recebe isso diante de Deus, e você vai viver o sobrenatural. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sim, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos leve à vitória. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.